Sim, porque todo mundo assistiu. Até porque todo no mundo domingo. assistiu, inclusive a gente está aqui justamente por conta dessa matéria no Fantástico que Estourou pro público. que estourou, e, enfim, o furo do Fantástico. Quem entregou esse conteúdo para a Rede Globo? Processem, vamos lá. Eu sou advogada, ok? Eu, na qualidade de advogada, eu tenho acesso ao conteúdo. Quem mais tem acesso ao conteúdo? O juiz, os serventuários, o Ministério Público. Quem entregou, não sei. Mas pode ter sido o Ministério Público, pode ter sido algum dos advogados de defesa, pode ter sido a própria serventia do tribunal. Não sei. Alguém passou esse Mas material. o fato é que o Ministério Público teve acesso a essa gravação dessa conversa do diretor de disciplina e ele distorce, ele fala para os jurados, olha, aqui, ó, o Marcola delatando o Tiriça. Mas espera aí, eu vou repetir aqui o que ele fala. Nesse contexto, olha, eu tô reclamando da funcionária, não tá me tratando bem e tal. Poxa, tudo bem que eu não sou nenhum... Ele fala, eu sou perigoso. Realmente eu sou um cara perigoso fala, e tal. eu sou perigoso. Mas, poxa, eu não fiz nada para ela. Inclusive, eu poderia me tornar um psicopata desses, igual o Soriano. Então, ele usou ali a palavra, o nome do Soriano, como um exemplo. Ó, podia ser um psicopata igual ele. Eles já estavam rachados. Agora, em nenhum momento eu não vi uma colaboração premiada, como a Carla muito bem destacou aqui, que é uma colaboração criminal, um documento formal, um juiz homologando um acordo de colaboração premiada nos termos da Lei 12.850, que dispõe que tem que ser acompanhado por advogado. Olha, o que vai ser negociado? Olha, você me fala, me dá a informação que eu quero, que na sua condenação eu vou aplicar uma pena menor aqui, vou reduzir 1/3, vou reduzir metade, ou você vai ter algum determinado privilégio, você também vai ser condenado, mas eu vou te dar algum privilégio se você contribuir para essa investigação, se você contribuir para o desfecho dessa ação penal. Não há, que eu saiba, tá? Até porque a gente não tem acesso ao processo. Que é em segredo a de gente justiça. sabe é o que o Fantástico passou. E para mim ali, o que eu vi, através da imprensa, da Rede Globo, é uma fala informal entre um preso se queixando da disciplina para o diretor de disciplina e no bate-papo ali, ele fala, pô, nem sou um psicopata que nem o outro lá. É isso que ele fala, que delação. Ele falou ele falou em algum momento, Marcola, que o Tiriça matou o Alex, o agente penitenciário. Em nenhum momento ele fala, foi ele que matou, foi ele que mandou matar. Ele não especifica absolutamente nenhuma conduta criminosa contra Doutora, o Tiriça. Eu tenho uma pergunta. Você está até questionando aí, quem é que vazou? Qual é o interesse, por exemplo, da Rede Globo exibir isso? Numa especulação aqui de vocês, quem sai ganhando com a publicização desse áudio? Eu vou comentar uma coisa, assim, como jornalista, eu, a Carla, a gente sabe que é notícia. Sim, isso qualquer um que tivesse acesso a essa isso, informação vai querer publicar, vai querer dar. com Então, assim, certeza. o jornalismo, Eu ele não tô tá falando fazendo... da Rede Globo, tô querendo dizer assim, na situação desse assim, jogo, nesse Game eu of acho que eu Thrones do vi, crime. Eu vi duas... Assim, pra mim chamou a atenção duas coisas. Adorei. Nesse Game of Thrones do Game of crime, Thrones. qual é a família que se sai Eu acho bem a partir Pra disso? mim chamou tenho a essa aqui atenção na duas ponta da coisas. língua. É isso que a doutora Alessandra falou. Eu acho que o Ministério Público não conseguiu prova suficiente para identificar o mando com o Soriano na morte do Alex. Isso. E acabou usando o áudio do Marcola como prova e o júri acabou acatando essa prova. E o próprio advogado reclama de ter sido um júri que ele precisa recorrer porque não foi feito com base em provas suficientes para condenar o Soriano. Óbvio que veio do PCC. Todo mundo sabe. Então, você imagina o desespero do Ministério Público de conseguir condenar. E a prova mais fácil é uma prova frágil como essa, que era um áudio gravado meio sorrateiramente do Marcola. Isso é uma coisa. Não teve prova, acabou usando o áudio para tentar condenar. O júri comprou essa história, tinha que ter um bode expiatório lá, escolheram o Soriano mesmo com provas insuficientes. Isso é uma coisa. A segunda coisa que me chamou a atenção foi o palanque que foi usado no tribunal do júri pelo Soriano e pelo Abel para jogar contra o Marcola. Justamente, então, assim, eles usaram a usaram o tribunal do júri, não a televisão, mas isso acabou indo para a televisão, para ficar falando que o Marcola era traidor, que era não sei o quê. Então, arregimentar
muita gente no PCC Eu vou além, para eu algo acho que que eles eles não usaram até conseguiam há muito Globo. tempo. Podem ter usado. Vou dizer mais. Eu vou além. Eu acho que eles usaram isso justamente para mostrar para a sociedade do crime, tá? Não estou falando do cidadão comum, o cidadão de bem, tá? Não, a ideia não é essa. Espetacularizar esse julgamento não é para mostrar que o advogado é bom, que o promotor é bom. E para eles ficarem em evidência. Porque é bom para o promotor, porque ele vai subir a carreira dele. É bom para o advogado, vai angariar mais clientes. Parecendo fantástico, é bom para todo mundo. A questão aqui está muito além. Eu consigo ver, lá na frente, eu consigo ver que, na realidade, o próprio poder, essa divisão de poder, eles manipulam o advogado, eles manipulam o Ministério Público, eles manipulam a magistratura e até a imprensa. Porque como eles estão incomunicáveis e tem uma briga pela liderança, pelo poder, como que ele vai mostrar para os membros que estão aqui fora quem está certo e quem está errado? Porque quando o tribunal colocou em pauta quem que vai ficar, bater o martelo, que era o Marcola, porque já teve essa votação e foi decidido que é o Marcola mesmo. Na briga que eles tiveram anterior a esse julgamento. E agora, com esse julgamento, o Tiriça aproveita essa situação para mostrar para os membros que estão na rua, tá todo mundo comentando isso. Hoje eu, uma advogada criminalista com mais de 2.000 processos aí no Brasil todo, tenho muito cliente. Só se fala nisso. No meu escritório, só se fala nisso nas cadeias, na rua, é o assunto do momento no meio do crime. E a pessoa que está na rua, quando ela tiver que votar de novo, será que ela vai votar agora no Marcola? Vocês entendem? Até onde o crime manipula? Ele não manipula só a polícia, o Estado, ele manipula a imprensa também. E através da imprensa, de uma certa forma, eu estou indo além, não estou acusando a Rede Globo, tá? É uma conjectura. Mas... Porque qualquer um publicaria. Exatamente. Poderia ter sido no jornal, poderia ter sido num site, que por acaso foi lá. A proporção que isso toma quando sai numa matéria no Fantástico, olha, o Marcola é cagueta... Numa frase que eu analisando aqui, não tem como não defender o Marcola, porque eu falei, mas peraí, ele caguetou agora... o quê? Olha, vamos analisar o que ele falou. Ele caguetou o quê? Não é possível que os jurados acreditaram nessa versão apresentada pelo Ministério Público. Então, eu acredito, eu entendo, assim como o Bruno, que, de fato, ali a prova foi muito frágil. Agora eu vou fazer a advogada do Tiriça. Foi muito frágil a prova. Não, doutora, eu entendi o que isso significa para o mundo do crime, mas eu queria entender o que isso significa para a sociedade. Porque a gente tinha esse PCC, racha no PCC, hegemônico, né? Marcola votaram, tava ele lá, tava tudo bem, tinha suas briguinhas, mas enfim. Mas agora a gente tem a publicização, talvez de forma ampliada, aí dessa briga do tipo, escolha seus lados, vejam que vocês vão votar, aqui estamos contra, esse tá lá. Então, eu acho que eles estão excluídos, né? Dizer? O Tiriça, o Andinho... e o Vida Louca. E o Vida Louca, o Abel, eles estão excluídos do PCC. Eles já estão excluídos. Só que ele deixou bem claro aí no julgamento que ele não admite, eles não admitem essa exclusão. Ele falou que ele é PCC, né? Ele fala. Que eu amo o PCC. Ele fala, eu amo o PCC. Eu não sou do admite crime. essa Ele fala uma coisa assim, né? Entendeu? E tem um discurso do briga tipo, de sou cachorro PCC grande. e estamos aqui nesse racha. Mas o que é que isso... Pra mim, pra nenhuma, sociedade, não vai mudar nada. Pra sociedade... Calma, peraí. Mas aí, eu acho que aí... Peraí, não é assim também. Calma. Pra sociedade, pra nós que não estamos votando aí no Tribunal do Crime. Um racha, vai continuar tudo mais do mesmo, correto? Mas se tiver um racha, é o que o Bruno falou, que é algo que todo mundo tem que ficar atento. E assim, esse racha, só para as pessoas entenderem, aí acho que o Bruno pode explicar, ele já vem sendo tentado há algum tempo. E a própria estrutura não deixa esse racha acontecer, não é isso, Bruno? É interessante, porque já tem essa história do Tiriça, esse vazamento do áudio, já vem há muito tempo, há mais de um ano, e já está se falando sobre esse áudio há muito tempo.
O que a gente percebe, um dos termômetros disso, né, se houve o racha ou como é que isso repercutiu na sociedade, são as taxas de homicídio. E as taxas de homicídio em São Paulo continuam caindo, então não houve nenhuma grande mudança. Se houvesse um racha e uma disputa por pontos, por território, a tendência é que os homicídios começassem a aumentar por causa desse Então, desequilíbrio. esse seria um dos reflexos na sociedade. Dos termômetros, né, que a gente veria na sociedade. Isso não aconteceu. O que parece, eu acho interessante, um pouco isso que a doutora Alessandra falou, é uma hipótese, que o dinheiro já está circulando tão bem e a estrutura é tão profissionalizada que, assim, deixa eles brigarem, eles que se matem, e a gente continua ganhando dinheiro aqui, porque essa estrutura funciona. Então, vamos continuar ganhando, é azeitada e a coisa vai continuar independente da briga dos caras que estão isolados há muito tempo e não se metem no dia a dia. Só que existe a hipótese de ele conseguir articular um grupo e falar, bom, a gente vai avançar, vai buscar um caminho próprio, porque ele traiu o PCC e a coisa racha. E o que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro? Você tem desde 1980 o Terceiro Comando, o Comando Vermelho, disputando território. Isso nunca aconteceu aqui em São Paulo, porque o PCC já vem conquistando essa hegemonia e já vem organizando hegemonicamente o crime desde os anos 2000 com mais força e tal. Então a gente não conhece esse quadro rachado como existe em outros lugares, em outras facções, em outros estados, né? É uma possibilidade. É difícil prever o futuro, né? A gente não dá para saber exatamente o que vai acontecer. Mas eu sou assim, se eu precisasse apostar, eu aposto mais no que vem acontecendo no último ano. Nada. Que assim, nada. Exato. Que a coisa Nada. continua Eu aposto na inércia. no crescimento ainda da organização criminosa, com essa proporção, com mais dando tanta ênfase ao crime organizado e sabendo que, na realidade, hoje o crime organizado ele está em tudo, Paulinha. Tudo que você imagina. Ele está na advocacia, ele está no Ministério Público, ele está na magistratura, ele está na Polícia Civil, na Polícia Federal, na Guarda Civil Metropolitana. A gente tem hoje membro de organização criminosa infiltrado em absolutamente todas as áreas. Hoje tem um exército sendo preparado para ingressar em cargos de importância no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Pessoas hoje estão sentadas agora, estudando nos bancos acadêmicos, patrocinadas pelas organizações criminosas. Tem até o soft power aqui, né? Dos filhos do Marcola e do Marcinho VP, o Oruan e o Lucas Camacho. Tinha até um capítulo aqui do programa para a gente falar um pouco sobre eles, que mexem também muito com a opinião pública, por falarem, enfim, dessa vida criminosa. E aí sempre aquela dualidade, tipo, ninguém tem culpa de ser filho de quem é, mas será que ele está incorrendo em crime? Será que ele pratica crime? Será que falar da vida do crime é um crime, né? Tem a história da lei Oruan aí, que então você não poderia ter nas músicas a linguagem que é usada em facção. Eu queria que vocês trouxessem um pouco disso. Você já falou que o crime está em todos os lugares. E talvez esteja já exercendo esse soft power, que a gente chama, né? Que também vai pela cultura, vai pelo documentário, vai pelas artes. O que é que vocês pensam um pouco sobre? Eu escrevi um livro que de alguma forma dialoga sobre isso, que é A Fé e o Fuzil, que trata um pouco desse fenômeno atual, a partir do momento que a gente tem crise de emprego, vamos dizer. Você não vai mais trabalhar porque as tecnologias estão avançando sobre emprego e, ao mesmo tempo, o dinheiro é muito valorizado. Então, independente da forma que você faz para ganhar dinheiro por si só já é visto como uma virtude. A própria teologia da prosperidade dos pentecostais consideram a capacidade de ganhar dinheiro uma bênção divina por si só. Então, a gente vê essa cultura da ostentação, essa cultura da riqueza sendo prioridade, independente da forma que você faz para ganhar esse dinheiro. Eu lembro do Pablo Marçal entrevistando o Boulos perguntando, bom, eu nasci pobre, o Pablo Marçal dizendo, hoje eu tenho mais de 250 milhões de reais. Você nasceu numa família rica e virou professor. Por que você virou professor? Por que você continuou pobre sendo professor? Ele falou, bom, mas sou professor, eu gosto de ser professor.
Mas eu tenho 250 milhões de dólares. Então, assim, ou a própria Virgínia, na CPI As das bets. bets, o fato dela ser rica, ter muito seguidor e ter muito poder, já por si só é uma virtude, é uma bênção. Significa que a ostentação é sinônimo de poder, de Vencer, valores, né? de De vencer, vencer. etc. Então, isso, de alguma maneira, favorece a cultura do crime. Favorece a cultura da lavagem, favorece a cultura de quem ganha dinheiro. E você não quer perguntar como é que vem, se você está pagando, inclusive, o dízimo da sua igreja, ou dando uma BMW para o pastor no dia de grandes oferendas, ou dando milhões de reais, enfim, um caso de uma pirâmide financeira que estourou, o pessoal que perdeu o dinheiro na pirâmide financeira está cobrando a Universal por 70 milhões de reais que ela recebeu furando a fila dessa pirâmide financeira, porque muitos dos missionários trabalhavam com essa ideia de prosperidade com bitcoins a 10% ao mês e conseguia regimentar muita gente dentro das igrejas. Então você tem uma mistureba de valores que acabam favorecendo essa cultura de ter dinheiro independente da forma que você faz para ganhar nessa crise de empregos que existe. Então eu acho que é um momento cultural muito delicado, que esse soft power do crime, que o funk, a ostentação e essa cultura meio masculina, essa masculinidade vinculada à arma, a riquezas e tudo mais, acaba dando uma conotação positiva para você entrar para a carreira do crime, ser vida louca, apostar, você tem coragem, você se arrisca. O jogo é uma cultura, de alguma forma, muito parecida com essa masculinidade criminosa, porque você arrisca, você topa o risco. Você tira o dinheiro de casa para tentar mudar de vida. E você aposta no seu ímpeto, na sua coragem, na sua masculinidade de arriscar e tal. Então a gente vê, de fato, uma cultura hoje, atual, muito favorável a esse tipo de visão de mundo, né? Que dialoga mais. O Oruan sendo um fenômeno endeusado por um monte de gente, assim, e assim, dando cavalinho de pau Na frente da na polícia, e depois lançando um álbum. E dando cavalinho tiros. de pau, né? Foi preso agora, foi em liberdade, pagou R$1 milhão de fiança, Tem o MC Posê Ian. também. O MC do Pose do Pose do Rodo. Mas você não,